Apocalipse capítulo 7, verso 9 em diante. A palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Já oramos, eu vou seguir o barco aqui, resumindo a ópera. O capítulo 7 de Apocalipse é um interregno, é um intervalo entre os selos que o sacerdote rei começou a abrir a partir do capítulo 6. No capítulo 4 existe um trono, onde ninguém consegue chegar perto dele. No capítulo 5 tem o livro da vida, onde você tem agora somente Jesus Cristo, quem tem condições de olhar para ele e se achegar a ele. Jesus Cristo assume da mão direita de Deus Pai e pega o livro da vida. Literalmente, ele é o Senhor do universo. E agora, como a sua primeira ação, sendo um sacerdote rei, ele instaura seus irmãos como sacerdotes reis. Seus irmãos somos nós. A partir daí, então, ele começa a abrir os selos, nós já estudamos esses selos, e o capítulo 7, nós temos agora esse grande intervalo, onde nós vimos, nos versos anteriores até o verso 8, do capítulo 7, a igreja na terra. Do verso 9 até o verso 17, a igreja no céu. Os primeiros versos, a igreja militante. Nos versos em que nós lemos, a igreja triunfante. Significa que, se nós queremos fazer parte da igreja triunfante, precisamos prestar atenção a, pelo menos, algumas características que se manifestam nessa igreja triunfante. A primeira delas, claramente, chama-se multidão. Diz o verso 9 que existia uma grande multidão na presença do Cordeiro. Uma grande multidão de nações, tribos, povos e línguas. E essa grande multidão, por que isso é importante? Porque se nós pensamos numa sociedade multicultural, se nós pensamos numa sociedade que é composta de pessoas
de todas as partes da face da terra, nós precisamos pensar na igreja triunfante, porque a igreja triunfante é este lugar. Um lugar onde se manifestam todas as pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que ele está evocando de cada um de nós, a igreja de Jesus Cristo, que a gente abra o nosso coração para aceitarmos todos aqueles que Deus mesmo tem colocado no meio da sua igreja. Por quê? Porque a história da igreja já demonstra a dificuldade que a própria igreja tem de abrir seu coração para todos aqueles que o próprio Senhor Deus coloca no meio da sua igreja. Isso começa com Pedro, não só na entrada dos gentios na igreja, mas com todas as pessoas que Deus foi colocando no meio da igreja, onde o próprio Paulo, trabalhando com a igreja de Corinto, diz assim, vocês precisam, seus corações estão pequenos, e ele diz assim, dilatai-vos em vossos corações, aumentem o coração de vocês, para quê? Se cabe no coração de Deus, tem que caber também no nosso. Então, essa é uma boa pergunta. A igreja de Jesus Cristo é este lugar maravilhoso, onde as pessoas na face da terra, no mundo inteiro, tentam construir este lugar, um lugar onde possa vir pessoas de todos os lugares. Esse lugar é o céu, irmãos. E só quem conseguiu construir esse lugar foi Jesus Cristo. Mas a igreja de Jesus Cristo precisa abrir o coração para receber todas as pessoas que o próprio Jesus Cristo tem colocado no meio delas, independentemente da idade, independentemente da sua nacionalidade, independentemente de onde vem. Se Jesus Cristo está acrescentando no meio da igreja, se cabe no coração dele, tem que caber no nosso coração. Por quê? Porque a igreja, é só você estudar o Novo Testamento e perceber que ela sempre teve dificuldade de aceitar aqueles a quem o próprio Jesus Cristo coloca no meio delas. A igreja fecha o coração, a igreja tem dificuldade de aceitar essas pessoas, e a igreja começa do mesmo jeito que fizeram com José do Egito, que nós estudamos hoje de manhã, e do mesmo jeito que fizeram com o próprio José do Egito e com o próprio Jesus Cristo, por inveja entregaram porque tinham ciúmes dele. Às vezes Deus vai acrescentando pessoas no meio da igreja, e quem tem ciúmes dessas pessoas é a própria igreja. Quem não deveria ter ciúmes dessas pessoas é a igreja, porque todos nós participamos de uma grande nação, onde cabe gente de todo lugar. A única pergunta que a gente tem que fazer para saber se a gente deve abrir o nosso coração é saber se Deus abriu o coração dele. Se Deus abriu o coração dele, abra também o seu. Porque a igreja triunfante é uma igreja onde tem, por incrível que pareça, uma multidão. Mas na igreja triunfante, além de multidão, existe também a segunda palavra, que é adoração. Significa que no verso 9, estes que estão agora com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha que coisa interessante. Com palmas nas mãos, claramente faz referência ao povo quando Jesus Cristo estava sendo recebido e as pessoas estavam com palmas nas mãos. Só que as pessoas que estavam com palmas nas mãos naquele momento foram as mesmas pessoas que depois Pilatos, quando foi se colocar diante da multidão, vocês escolhem Jesus Cristo ou Barrabás? Essa multidão que batia palmas para Jesus Cristo foi a multidão que gritava Barrabás. E ele, vou perguntar de novo, Jesus Cristo ou Barrabás? Barrabás, claro, não tem dúvida nenhuma. Nossa, que comparação entre Jesus Cristo e Barrabás, e a multidão rapidamente coloca Barrabás para demonstrar para mim e para você que a nossa adoração, no momento agora, é uma adoração defeituosa, é uma adoração falha, é uma adoração cheia de problemas e dificuldades. Mas, no último dia, não é uma adoração cheia de dificuldades.
Sabe o que me impressiona na cena que nós acabamos de ler? São os personagens que fazem parte desta cena. Porque muitos de nós imaginamos que quem deve adorar ao Senhor são as pessoas que foram alvos da redenção, alvos da graça de Deus, alvos da misericórdia em Jesus Cristo, em ter, no nosso lugar, pago a nossa dívida. E agora, como um povo eleito de Deus, nós nos encontramos diante de Deus em gratidão. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez pela minha vida. Obrigado pelo que o Senhor fez pela minha família. E nós vimos agora, como povo de Deus, agradecer ao Senhor. O problema é que, na cena em que nós lemos, não é só isso que nós encontramos. Aquele que se assenta no trono tem mais pessoas. No verso 11 diz: todos os anjos estavam de pé. Eu acho que no último dia a gente nem vai estar preocupado em ficar cansado, porque a gente sabe que a gente deveria estar em outro lugar, menos diante do trono de Deus. Mas todos os anjos, quantos anjos são? Milhares de milhares e milhões de milhões. E por que os anjos estão de pé adorando ao Senhor, se na verdade só existem duas categorias angelicais: anjos caídos e anjos não caídos? Anjos não caídos não vão adorar a Deus, porque eles não são alvos de redenção. Melhor dizendo, calma. Anjos caídos não vão adorar a Deus, porque não são alvo da redenção. Isso. Os anjos não caídos, eles não são alvos da redenção de Deus, mas eles vão adorar o Senhor. O que significa que todos nós deveremos adorar ao Senhor pela dignidade existente dele, porque milhares de milhares e milhões de milhões que nunca vão experimentar o que o povo de Deus experimenta a respeito da redenção, estão de pé para adorar ao Senhor. Mas não só eles, diz o verso 11, os anciãos, representando todo o povo de Deus, e os 4 seres viventes. Quem são? Não tenho a menor ideia, mas são 4 anjos, que é literalmente a guarda pessoal da Trindade. Ninguém chega perto da Trindade sem passar por esses 4 seres angelicais. O que significa que nós temos o povo de Deus diante do Cordeiro, nós temos milhares de milhares e milhões de anjos diante do Cordeiro, e nós temos a própria guarda pessoal da Trindade diante do Cordeiro, e todas estas pessoas, diz o verso 11, ou todos estes seres pessoais, diz o verso 11, se prostram sobre o seu rosto adorando a Deus. Curiosamente falando, na terra, teve um cidadão que ficou impressionado com aquilo que Pedro, o líder do colegiado apostólico, fez e se inclina para adorá-lo. E o líder do colegiado apostólico diz: não faça isso, porque eu sou servo juntamente com você diante de Deus. Adora a Deus. Mas em Apocalipse, no finalzinho, nós temos o próprio João impressionado com tudo aquilo que ele recebeu da parte do anjo. E o próprio João, sendo um discípulo amado de Jesus Cristo, se inclina perante o anjo para adorá-lo. E o anjo diz assim a ele: não faça isso, porque eu sou conservo juntamente com você. Adora a Deus. Fiz nada? Fiz nada. O que demonstra que, se nós ainda não entendemos o lugar que o povo de Deus deve ocupar para adorar ao Senhor, quando nós entendemos isso, todos os domingos, eu vou falar por nós, a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro vai faltar lugar, porque todo mundo está entendendo que nós precisamos, mesmo com aqueles que não caíram, adorarmos a Jesus Cristo. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, juntamente com toda a multidão. De quem? Aqueles a quem Deus tem acrescentado no nosso meio.
Qual vai ser o tamanho da igreja presbiteriana do Cruzeiro? O tamanho que Jesus Cristo mandar, irmãos. Eu não sou Jesus Cristo e eu não mando no tamanho da igreja. Quem manda é Ele. Se Ele quer mandar mais, você não manda essas pessoas para fora. Se Jesus Cristo aceitou, nós devemos também aceitar. Até quando? Até quando Jesus Cristo estiver aceitando. Se Jesus Cristo está mandando pessoas, a gente continua recebendo essas pessoas. E o que é que nós fazemos? Juntamente com os anjos, juntamente com todo o povo de Deus, juntamente com todos os seres angelicais, nós viemos cantar ao Cordeiro de Deus. Se nós que experimentamos da salvação temos motivo de gratidão, imagina aqueles anjos que não experimentaram a salvação, mas reconhecem a dignidade que existe exclusivamente em Jesus Cristo. Então, a igreja triunfante, ela é composta pelo menos de multidão e também de adoração. Mas, por fim, a igreja militante ou triunfante, na verdade, ela é composta não só de multidão, não só de adoração, mas também de tribulação. Diz aí o verso 14, quem são essas pessoas e de onde eles vêm? E ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram as vestiduras em sangue. A gente precisa entender que o que quer que Deus tenha para cada um de nós, nós lavamos as vestiduras em sangue. Nós tornamos a nossa vida branca através do sangue de Jesus. Jesus é importante, Jesus é triunfante, é Ele quem justifica diante de Deus os nossos pecados. Mas isso não elimina a cada um dos filhos de Deus de eventualmente passarem por tribulação. Nós somos livres da ira, mas não somos livres da guerra. Somos livres do tribunal de juízo no último dia, mas isso não dá a nenhum de nós imunidade parlamentar espiritual. Não fiz nada. Muito bem. O que mostra que tem muitas pessoas que eventualmente não se achegam até Deus. Nossa, fiquei surdo agora. Beleza. Não se achegam até Deus justamente porque elas entendem que se achegar até Deus é obrigatoriamente receber uma carteirinha de imunidade, onde, se houver alguma dificuldade, muitas delas, o próprio Jesus Cristo já havia dito isso, que se escandalizariam por causa da perseguição, e por conta disso, embora tivessem abraçado o Evangelho com grande alegria, logo depois, porque falta a raiz, elas abandonam os caminhos do Senhor. Porque muitos crentes ainda não entenderam que, eventualmente, Deus tem dificuldades para, através dela, sermos instrumentos nas mãos dele para testemunharmos a respeito do Evangelho do Senhor. Eu termino com o verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, estas da grande tribulação, e servem de dia e de noite no seu santuário. Crente foi chamado para servir. A gente serve na terra e a gente serve no céu, mas obrigatoriamente vai ser um grande prazer, uma grande alegria que no céu nós teremos a oportunidade agora de, sem pecado, servirmos ao Senhor de dia e de noite. Porque a igreja triunfante, ela é composta de multidão, ela é composta de adoração, mas ela também é composta de tribulação. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queria chamar os irmãos que fazem parte do conselho, os presbíteros, para me ajudarem na distribuição dos elementos da ceia. Senhor bendito, dá-nos graça, Deus, em nome de Jesus, de percebermos quem são aqueles que triunfarão no último dia. São pessoas que o Senhor mesmo alcançou de todos os lugares. Ó Deus, louvado seja o teu nome por aquelas pessoas que o Senhor tem alcançado. E que, em nome de Jesus, o Senhor dilate os nossos corações
para que quem quer que o Senhor alcance, ó Deus, pelo trabalho dessa igreja, nós possamos aceitá-las se o Senhor também aceitou. Dá graça a Deus para que todos entendamos o lugar de adoração. É para isso que o Senhor nos chama juntamente com os anjos. Queremos fazer parte dessa grande multidão de pessoas que há de adorar o Senhor na eternidade, e que a eternidade começa aqui na terra. E se eventualmente, ó Deus, existe alguma dificuldade ou tribulação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude a vencermos cada uma dessas dificuldades no Senhor. O Senhor sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó, e sabe que, ó Deus, somente pelo Teu Espírito passaremos pelas dificuldades com sucesso. Então, enche o coração do Teu povo, enche o coração da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.